Bom, gente, agora sim, com muita alegria eu saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui de volta no Faixa Livre. Prazer nosso, Zacconi, te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse diálogo e também aproveitar para te desejar um feliz ano novo, aí, um 2024 de muita luta. Nós teremos aí, certamente, muitos desafios ao longo desse ano, eleições municipais, enfim, precisamos ter força aí para encarar todos esses desafios que virão pela frente. Zacconi, a gente queria conversar com você a respeito do seguinte: eu já ouvi algumas pessoas dizerem aí que há coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, e essa semana a gente se deparou com algo desse tipo. O prefeito Eduardo Paes utilizou aí as redes sociais, veja só, as redes sociais, na última terça-feira, para dizer que bandidos cobraram uma taxa para liberar as obras do Parque Piedade, que está sendo construído lá na zona norte do município. De acordo com o prefeito, essa cobrança foi feita diretamente para a empreiteira responsável pela obra. O Paes disse que os bandidos ameaçaram impedir as construções caso o pagamento de R$500 mil não fosse realizado. O prefeito disse ainda, na sequência da postagem, em que ele cita a Polícia Federal e o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, que não iria aceitar esse tipo de cobrança. Para piorar, o Zacconi, o Ricardo Capelli respondeu à postagem do prefeito dizendo o seguinte, abre aspas, a empreiteira não pode pagar nada, é inaceitável este estado paralelo, vamos para cima desses bandidos, fecha aspas. Sinceramente, Zacconi, eu não sei nem o que dizer a respeito disso. A que ponto chegamos? Duas das principais autoridades da cidade e do país tratando de um episódio gravíssimo como esse, que evidencia a ausência de poder do Estado nas redes sociais. Como é que você avalia esse episódio, no mínimo, esdrúxulo, Zacconi? Então, Anderson, feliz ano novo para você também, para todos os ouvintes. Conforme você falou, nós estamos no ano eleitoral e isso tem que ser colocado na balança quando a gente vai falar sobre esse fato. Mas antes eu queria fazer algumas observações. Bom, aqui na chamada do programa, vocês colocaram como se fosse o tráfico, quem tivesse, o grupo, né, que fez a exigência da propina do dinheiro, né? Mas na imprensa se fala muito em milícia, como sendo a milícia, ou seja, ninguém sabe se foi tráfico, se foi milícia. Por quê? Porque não tem mais diferença de tráfico e milícia há muito tempo, Anderson. Esse é que é o ponto, né? A milícia, ela hoje opera na forma como o tráfico opera na forma da milícia, porque são grupos armados dominando, né, um território, principalmente nas suas economias, né, informais, né, dentro daquele espaço, etc. E tal. Então, acho que a gente tinha que até buscar, em algum momento, uma nomenclatura, né, que unificasse aquilo que está separado de uma forma completamente arbitrária, porque falar hoje milícia e tráfico era como falar Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, ou seja, por que a gente se refere a vários grupos que disputam o varejo das drogas, né, como sendo tráfico, e um outro grupo que também disputa um território para vender drogas, porque hoje a milícia também vende drogas, e para cuidar da economia informal, como milícia, ou seja, é mais uma facção, digamos assim, disputando o território. Essa é a primeira observação, porque eu acho que ficou muito... tanta imprensa que saiu na frente querendo definir qual o grupo, né, criminoso que estava por trás disso. Bom, esse é o primeiro ponto. Depois eu acho que a resposta, né, que o Capelli deu, o governo federal, vamos falar assim, né, para cima deles, pô, você já ouviu falar essa expressão, para cima deles? Essa expressão sempre foi usada pela direita, né? E demonstra um poder de reação que vem do Estado na forma repressiva. Então, vamos prender traficantes, milicianos, grupos armados. E aí o que acontece, Anderson? O de sempre, você prende alguns, pode ser até liderança ou não, normalmente não é liderança, mas mesmo quando você prende liderança, e amanhã tem outro no lugar realizando as mesmas funções. E por que eu acho que isso tem acontecido? A esquerda tem sido cooptada por um discurso punitivo, que é o discurso da direita, na tentativa, né, de, através da mídia, mostrar que está tendo um controle daquela situação problema. Né? Porque se você apresenta num telejornal um miliciano preso ou um traficante preso, o sinal
que se passa é que existe um certo controle em relação à questão, coisa que nós sabemos que não tem. Então, eu acho que a partir do momento que a esquerda vai sendo cooptada pelo discurso punitivo, nós vamos esvaziando o que existe de político por trás disso tudo. E é isso que eu queria tratar contigo. Quer dizer, acho muito, no mínimo, né, estranho ninguém questionar como que o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, inicia o ano de 2024 falando, né, sobre, né, exigência de dinheiro feita por um grupo criminoso, né, a uma empreiteira, como se isso não tivesse nunca acontecido, né, escandalizado com o fato, sendo que no final do ano passado, e aí que tá, ninguém falou disso, a deputada Lucinha, né, do mesmo partido do prefeito, foi afastada do cargo e está sendo, né, investigada, né, por participar de um esquema com grupos milicianos, né, de favorecimento desse grupo junto ao poder público, inclusive com a denúncia de que tinha ocorrido uma reunião com a presença do prefeito, né, lá na Zona Oeste, em Campo Grande, né, onde se discutiu a questão do transporte alternativo, ou seja, não sei, ano eleitoral, né, Anderson? Então, jogar essa questão e criar esse debate, inclusive no sentido de tentar jogar a responsabilidade somente para o ente estadual, o problema da milícia é só do Cláudio Castro. Pô, você sabe que eu não tenho nenhum, né, sentimento, digamos assim, né, pelo governador Cláudio Castro, no sentido de vir aqui defendê-lo. Mas, sinceramente, nós que queremos ter uma leitura crítica do que está acontecendo, não podemos deixar de analisar que isso é uma jogada, né? Ou seja, chama o governo federal, o Capelli aparece no momento em que o Ministério da Justiça, né, está sendo, né, passando, né, do Flávio Dino para o Lewandowski, e tem todo um debate sobre onde o Capelli vai ficar nessa estrutura, se divide, se não divide, vamos para cima deles. Bom, peraí, né? Então vamos tentar analisar no campo político, né? Primeiro, a prefeitura tem relevância e tem uma função, né, no que diz respeito ao enfrentamento desse tipo de atividade. Vamos imaginar que tenha sido a milícia. Transporte alternativo, isso saiu em várias matérias quando teve o caso, né, quando veio à tona a investigação sobre a deputada Lucinha. É uma das grandes fontes de renda, né, desses grupos denominados milícias, né, que cobram desses proprietários de vans, né, regulamentados, porque isso tudo também, nós estamos falando de um negócio que é regulamentado, assim como a empreiteira exigiram dinheiro da propina, da empreiteira, quando exigem dinheiro do transporte alternativo, nós estamos falando de pessoas que estão regulamentadas, né? E aí, o que acontece? Todo mundo esquece que transporte público é responsabilidade, sim, da prefeitura. E repara, como é que o transporte alternativo surge, Anderson? O transporte alternativo surge porque os empresários, os concessionários do transporte público no Rio, FETransport, simplesmente fazem a gestão do transporte público no interesse somente do lucro, do seu próprio lucro. E são, né, completamente protegidos pelo poder político. E isso não estou falando só desse atual prefeito, não. O último que eu vi que enfrentou essa questão foi Leonel Brizola, quando encampou as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, justamente num debate onde ele exigia que as empresas de ônibus tivessem linhas que atendessem ao interesse da população e não somente ao interesse do seu próprio lucro. Então, o que acontece? O transporte alternativo surge porque hoje você tem trechos curtos, né, na cidade que não são contemplados pelo transporte público, pelas linhas de ônibus. Por quê? Porque não dá lucro. E aí, o que acontece? Esses trechos curtos, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, que são bairros limítrofes, às vezes, para o trabalhador pegar uma condução, um ônibus, tem que pegar 2, 3 conduções pagando um preço caríssimo, aí entra o transporte alternativo. Então, acho que seria muito importante para o campo da esquerda começar, primeiro, a discutir a questão da milícia, do tráfico, dentro do ponto de vista político, e não do ponto de vista punitivo. Vamos para cima deles, vamos prender, não vai resolver nada. Nunca se matou tanto traficante no Rio de Janeiro, nunca se prendeu tanto traficante no Rio de Janeiro, e o tráfico só cresce no Rio de Janeiro. Nunca se matou tanto miliciano.
matam miliciano, inclusive dentro de aeronave da Polícia Civil. Né? Nunca se prendeu tanto miliciano, já tivemos CPI da milícia, já tivemos tudo, e a milícia só cresce. Então, está na hora da esquerda acordar de que o modelo punitivo não é um modelo para fazer a transformação social. Aliás, o professor Nilo Batista, a quem eu muito admiro, porque abriu as portas acadêmicas para mim, ele tem uma frase sensacional. A pena, o castigo, nunca foi vetor de transformação social na história da humanidade. Pelo contrário, a pena sempre se demonstrou como um vetor de manutenção da ordem das relações sociais. Abre o cárcere e nós vamos ver quem é que está preso lá. Né? Só pessoas pobres, jovens pobres da periferia. Então, a pena ela reproduz, né, todas as desigualdades sociais. E quem está operando o tráfico no varejo, quem está operando as milícias, também são os pobres. Essa é a verdade, Anderson. E aí, você está defendendo o tráfico e a milícia. Não, eu estou fazendo uma análise política do fenômeno, que, na verdade, acaba interessando somente aqueles que estão no poder, porque esse controle territorial sempre foi interessante para os candidatos, para os partidos políticos, tanto à direita quanto à esquerda. Repare, tanto à direita como à esquerda. E aí eu acho que se a gente quiser avançar nesse debate sobre o que aconteceu, a gente tem que questionar, por exemplo, olha só, o advogado da empreiteira deu uma declaração dizendo que não era a primeira vez que se pedia dinheiro, que dessa vez foi 500 mil, a gente está até baixando o preço, porque teve uma anterior que pediram 1 milhão. Só que ele não diz se foi pago ou se não foi pago. Né? E ninguém pergunta, não tem um repórter, Anderson, né? Estamos falando agora do jornalismo, do papel do jornalismo, que realmente está uma tragédia, né? Não tem um repórter para levantar, vem cá, vocês pagaram? Se pagaram, informaram ao poder público, se informaram por que isso não veio, né, essa informação, né, para a imprensa, tem registro? Não. Então, quer dizer, nós estamos cooptados por um discurso punitivo onde a esquerda tenta agir, né, com o discurso da direita para responder à questão problema do crime. É isso. Agora, o Zacconi, falando um pouco mais sobre esse episódio aí que a gente observou o prefeito do Rio indo às redes sociais, ao antigo Twitter, para fazer essa denúncia. O que me chama a atenção é o fato do Eduardo Paes ter marcado lá a Polícia Federal e o Ricardo Capelli. E os órgãos de segurança pública do Estado, né, o Zacconi, que são subordinados ao governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. É o governo federal que ele tinha de recorrer aí para fazer uma denúncia como essa, porque parece que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, inquéritos especiais, a DRACO, da Polícia Civil, está investigando esse episódio. Não é uma sinalização do Eduardo Paes, no mínimo, Zacconi, de falta de confiança nos órgãos de segurança do Estado, quando ele chama o governo federal para discussão em relação a esse tema e não toca no nome do Cláudio Castro, do governador do Estado, enfim, ou seja, parece que há uma disputa política aberta nesse episódio, acima de tudo, né? Não, evidentemente, num ano de eleições municipais, onde nós já sabemos que a polarização que ocorreu nas eleições presidenciais vai se acirrar ainda mais nas eleições municipais. Então, nós estamos discutindo hoje que, né, as eleições municipais vão se dar através de 2 candidatos, um da direita e um da esquerda. E o candidato da esquerda no Rio de Janeiro, todos nós sabemos que vai ser Eduardo Paes. Né? Então, inclusive, se discute hoje quem é da esquerda que vai compor, né? Falaram o nome da Aniele, ou seja, o candidato da esquerda nós já sabemos que é o Eduardo Paes. Então, quer dizer, quando o Eduardo Paes aponta para o governo federal para uma questão, né, envolvendo, né, um crime chamado organizado, nem sei se é organizado, mas quando ele aponta, né, ao problema envolvendo uma facção pedindo dinheiro, né, como se ele agora tivesse descoberto isso, pelo amor de Deus, Anderson, não existe uma construção, uma obra na área dominada por milícia, por tráfico eu não sei, mas em milícia, com certeza, né, porque o tráfico está passando por um processo de milicialização. Ele começou depois a cobrar o gás, a cobrar o transporte alternativo. Então, eu não sei até que ponto, mas acho que o tráfico também. Esses grupos que tomam, né, se apoderam do espaço público, né, através do uso da força, eles vão cobrar dinheiro de tudo. E de construções, na área de Campo Grande, na Zona Oeste, não tem nenhum empreendedor individual ou empresário mesmo, empresa ou empreendedor individual, que vai levantar, né, um loteamento e construir casas na área da milícia que não pague.
um dinheiro, mas todo mundo sabe disso, sempre foi assim. Então, quer dizer, esse escândalo vir à tona agora, e das empreiteiras, pô, já teve recentemente, ano passado, pedido de dinheiro até para a Defensoria Pública, né? O que está, talvez, trazendo um escândalo maior é que o Estado se sente ofendido quando esses grupos, né, se confrontam com ele. Porque quando eles estão, né, se confrontando e extorquindo, né, o empresário, o cidadão, aí não é um escândalo tão grande quando ele pede, porque o escândalo todo que aconteceu foi que a propina foi exigida para uma empreiteira que venceu uma licitação, uma obra pública. Pô, se a obra não fosse pública, fosse, né, da iniciativa privada, o pedido de dinheiro, então seria uma coisa menor? Ou seja, tem tudo isso aí. Mas a questão política, voltando para a sua pergunta, está muito clara. Ou seja, existe no discurso, em tudo que foi colocado, já uma partida, né, um ponto de partida para o debate que vai se estabelecer para a questão municipal. Principalmente numa cidade do Rio de Janeiro, onde a questão do crime, da violência, né, todo esse debate, ele fica muito acirrado, né, no momento eleitoral. Então, acho que o que vai acontecer é exatamente isso, né? O candidato, né, da esquerda, aí no caso, o Eduardo Paes, vai tentar jogar a responsabilidade para todo o caos da cidade para o governador Cláudio Castro. E o Cláudio Castro ele já está indo também, tentando apontar, mas ele não consegue mais agora, porque como está chegando próximas eleições, ele não pode se aproximar muito do governo federal, do Lula. Ele tem que manter uma certa distância para que o candidato dele também se estabeleça. Mas o que eu queria falar aqui, que é o mais importante, é que eu acho que o PT, vou falar do Partido dos Trabalhadores, né, em gestões anteriores, foi o grande responsável por uma coisa que eu acho muito prejudicial, que é a federalização da segurança pública. Repara, nós tivemos governos anteriores, né, da Dilma, que mais de 20 estados da federação tinham como secretário de segurança delegado federal. O governo federal sempre indicou, nos governos do PT, pessoas da sua confiança para atuarem, né, como secretários de segurança locais. Ninguém falou isso, né? Parece que já foi esquecido, mas durante o governo Cabral, quem indicou o Mariano Beltrame, ele nem conhecia o Sérgio Cabral, eles não se conheciam. Quem indicou o Beltrame para ser secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi o governo federal. Entende? Então, essa necessidade do governo federal de se colocar no debate da segurança pública pode ser um tiro no pé. Né? Pode ser um tiro no pé por quê? Quando vem com esse discurso para cima deles, quando a direita faz esse discurso, se eles matarem, né, 1.000 pessoas e prenderem 5.000, se você disser para a direita não está funcionando, sabe o que a direita fala, Anderson? Ainda não matamos nem prendemos o suficiente. Então, se matamos 1.000, vamos matar 2.000. Se prendemos 5.000, vamos prender 10.000. Eu acho que isso não vai colar para a esquerda. Porque quando a esquerda, com o discurso para cima deles, for cobrada da falta de resultado, né, eu acho que se ela repetir o discurso da direita, nós vamos estar, então, diante de um paradoxo terrível. Nós não vamos ter uma saída política para as questões, problemas que envolvem. E é esse o debate que está acontecendo em relação ao Equador. Né? Porque a esquerda, quando vai analisar esse fenômeno fora do Brasil, quer fazer análise do ponto de vista político. E quando é no nosso território, nós vamos fazer análise através do discurso punitivo. Pô, não dá, entendeu? Porque a gente, né, a análise política ela tem que estar presente, né, sempre no campo progressista, no campo da esquerda, porque é justamente através de um olhar crítico para as coisas que acontecem no mundo que nós vamos conseguir fazer a transformação. E aí eu volto àquilo que o professor Nilo Batista fez. O que o modelo punitivo propõe não é uma visão crítica, não é uma visão para entender o fenômeno da milícia, do tráfico, o que se encontra por trás desse fenômeno. Aliás, recentemente, o professor Nildo Ourix fez uma análise muito interessante sobre a questão, né, de como a cocaína passou a ser um commodity que não perde o valor e como que isso tem afetado a questão lá, né, da relação ao Equador. Ou seja,
Nós temos que fazer isso aqui no Brasil também, né? Mas o Nildo é de esquerda, né? Então, o professor Nildo Ourix, ele tem uma visão crítica. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, nós não podemos agora, né, cairmos, né, nessa visão midiática, punitiva, achar que o Rio de Janeiro precisa, nós que eu estou falando, nós da esquerda, precisa de mais polícia, mais armamento, que infelizmente foi isso que até agora o governo apresentou. O Flávio Dino, né, em todos os eventos que ele esteve no Brasil do PRONASSE, né, um Programa Nacional de Segurança e Cidadania, a única coisa que foi feita pelo governo federal foi entregar armas e viaturas. Porra, não dá. Com arma e viatura nós não vamos resolver nada. Essa que é a questão. É isso. Zacone, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria voltar às discussões a respeito do aspecto político aí da segurança pública aqui no nosso estado, porque você citou na tua resposta anterior essa situação que nós tivemos aí, esse episódio da operação lá da polícia que afastou a Lucinha, deputada estadual, Lucinha do PSD, da Câmara, aliás, da Assembleia Legislativa, né? Uma operação... prefeito. E é exatamente aí que eu queria chegar, porque a Lucinha, ela é do PSD, você muito bem colocou isso, inclusive, na tua resposta, ela é do PSD. E quem comemorou muito essa operação nas redes sociais foi justamente o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro, que é opositor ao Eduardo Paes aqui no estado. Ou seja, esse movimento que depois até ocasionou a entrega lá do Zinho, que é um dos principais milicianos aqui do Rio de Janeiro, se entregou lá para a polícia, enfim, esse movimento essa operação relacionada à Lucinha, que acabou afastando ela na Assembleia Legislativa, também não está relacionado a um cálculo político por parte do governador para tentar afetar o prefeito Eduardo Paes, Zacone? Sim, está tudo nesse mesmo jogo, porque, na verdade, toda ação dentro do sistema chamado de justiça criminal, todo esse aparato, né, policial, Ministério Público, Judiciário, né, ele é movido, né, pela questão política. Por exemplo, você vai ver, se a divisão de homicídios, né, empregasse toda a tecnologia aqui no Rio de Janeiro que foi empregada no caso da juíza Patrícia Scioli e no caso do pedreiro Amarildo, né, nós teríamos um índice de resolução de homicídios altíssimo. Mas por que são selecionados alguns homicídios para serem bem investigados? Né? Isso é um critério político. No caso que eu citei, né, da Patrícia Scioli e do Amarildo, foram casos de grande repercussão, um envolvendo, né, o assassinato de uma juíza e o outro em razão do momento político onde, né, as ruas, as manifestações perguntavam o mundo inteiro, cadê Amarildo? Ou seja, a resposta que o Estado dá à questão criminal é sempre uma resposta política, porque ela é seletiva. Seletiva no sentido de onde nós vamos empregar os recursos, porque, sinceramente, o projeto é faraônico. Não existe condição em Estado nenhum, não estou falando só do Brasil, não, de você identificar, apurar, processar e condenar todo mundo que pratica crime. É só abrir o Código Penal que você vai ver. Você não tem condição, é impossível. Então, o processo é da natureza do sistema punitivo ser seletivo. E essa seletividade é política. Então, quer dizer, tudo que está acontecendo nesse debate, e, aliás, tudo que sempre aconteceu, não vamos nos enganar, não, né? Tinha o viés político por trás de tudo. Sempre teve, né? Então, precisamos enxergar o que tem de político aí. E nessa questão que você está trazendo aí, tanto da deputada Lucinha, como, né, desse grito que o Eduardo Paes deu em relação ao pedido, à exigência de dinheiro lá da empreiteira, isso tudo tem um caráter político, é se mexer no tabuleiro no sentido de chamar uma atenção para que você relacione o grupo rival, né, a uma atividade criminosa. E nós sabemos que a política, não só no Brasil, no mundo, né, está sendo muito trabalhada no sentido de buscar a criminalização, né, do inimigo político, né, como um mecanismo, né, é a coisa que eles chamam de lawfare, né, um mecanismo de ascensão de um outro grupo ao poder. Né? Foi isso que foi feito com Lula, foi isso que está sendo feito com Bolsonaro, e a gente fica aqui, né, nessa polarização, que eu acho, é aí que eu vou entrar na questão política desse debate, que nós estamos falando da polarização, é o Cláudio Castro querendo,
né, relacionar o prefeito ao crime, né, das milícias, é o prefeito tentando mostrar, né, a omissão, e aí por omissão também, né, a relação do governo estadual com as milícias, e as milícias operando, extorquindo dinheiro do trabalhador, mas tudo continua do mesmo. Por quê? Exatamente isso, o Anderson. Segurança pública é um vetor de manutenção da ordem social. O que busca a segurança no mundo inteiro é manter as coisas como elas estão. É somente um espetáculo. E nós, infelizmente, e aí é um tema mais amplo, que eu acho que não cabe nesse programa, vamos ter que conversar em outros programas, né? Mas, infelizmente, a esquerda teve uma derrota nos primeiros governos eleitos pós-ditadura, do Isola, o Seu Colares, né? O mesmo Franco Montoro em São Paulo, né? Lá em Pernambuco, o Arraes. Eles tentaram, pós-ditadura, estabelecer políticas de segurança pública que mexessem com as estruturas, de uma certa forma, né? Garantindo direitos humanos, e toda a questão, né, da ordem econômica fazia com que a violência, os índices criminais crescessem naquele período. Né, o neoliberalismo já estava ali, né, botando a sua cara com muita força, e a violência urbana, os índices criminais cresciam, e se foi construído um discurso de que direitos humanos, de que uma série de outras questões, garantias fundamentais, é um estorvo, né? É um problema para a segurança pública, ou seja, a segurança pública tem que afastar essa coisa, esse debate de direitos humanos, etc. e tal. E aí nós trouxemos para dentro do debate da segurança pública a ideia do inimigo interno, ou seja, construído pela própria ideologia da segurança nacional, a ideia do inimigo interno, só que o inimigo interno era o comunista, o subversivo, e aí, com o fim da Guerra Fria, esse inimigo interno passa a ser o criminoso é um inimigo interno, só que tem o seguinte: lógico, para aqueles que estão, né, naquelas classes, né, subalternas, né, o varejista do tráfico, o cara que está operando na milícia, que vem dos estratos pobres, aí nós vamos pensar num modelo, né, completamente punitivo. Já para aqueles que estão no poder, o modelo é outro, a ineligibilidade, aí, né, negociações, anistias, né, conforme é que vai acontecer, porque está todo mundo nessa do 8 de janeiro, né, com um monte de prego, o nome é esse, prego, né, porque o martelo bate de cima para baixo, um monte de prego encarcerado, e aqueles que realmente estavam, né, abrindo espaço para os acampamentos, vão ficar anistiados. Anderson, isso é uma tradição brasileira, né? A tradição brasileira vem, né, da seguinte forma na solução das crises políticas em todos os momentos, desde o Império. Violência total, sem nenhum limite para as classes subalternas, e conciliação e acordo para os grupos dominantes. E é isso que nós estamos vivendo nessa crise política do Brasil, que começou lá em 2013, passou pelo impeachment da Dilma, e está aí até hoje nessa polarização. Eu acho que isso é que está por trás desse debate sobre a denúncia do prefeito Eduardo Paes. É isso. Infelizmente, é o que está colocado, e, lamentavelmente, eu acredito que isso deve seguir ainda por muitos anos aqui no nosso país. Orlando Zacconi, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, fazendo com que a gente entenda um pouco o cenário dessa política que está envolvida no que diz respeito às ações desses representantes públicos, aí do Eduardo Paes, dos movimentos de cada um deles, do próprio governador Cláudio Castro. Enfim, muito importante você fazer esse tipo de frase, esse tipo de declaração, esse tipo de diálogo aqui com a gente para trazer soluções aí, respostas a tudo que está colocado. Obrigado, Zacconi, pela tua participação. Te desejo aí um bom dia e deixo aqui meu abraço. Obrigado, Anderson. Um abraço para você, para os ouvintes, e estou sempre à disposição aí do Faixa Livre. Valeu, Zacconi. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, que é delegado de Polícia Civil aposentado, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, falou aí a respeito dessa discussão aí nas redes sociais do Eduardo Paes, fazendo essa denúncia em relação à cobrança de propina aí de um grupo criminoso à empreiteira lá que fazia uma obra em Piedade, uma obra pública, né, que o governo contratou essa empreiteira para fazer essa construção de um parque lá no bairro de Piedade, zona norte do Rio de Janeiro, cobrado uma propina de R$500 mil para que essa obra pudesse ser realizada. Enfim, o Eduardo Paes jogou isso nas redes sociais e isso tem provocado uma enorme polêmica aí ao longo dos últimos tempos. Bom, gente, eu vou já chamar aqui o nosso próximo entrevistado, mas antes de eu chamá-lo para conversar com a gente, preciso trazer